futuros poliglotas, tudo bem com vocês? Eu sou Natália Sena, esse é o Jornada Poliglota, onde eu compartilho aqui minha jornada aprendendo, estudando idiomas, construindo metas, me mantendo motivada, criando hábitos. E hoje eu vim conversar com vocês sobre uma coisa que muitas pessoas me perguntam e que eu sei que é uma dúvida para várias pessoas, que é como você se tornar um estudante autodidata. E aí, para começo de conversa, eu quero explicar que não é nada que envolva um dom, a pessoa não precisa, tem que ser algo de nascença, enfim. Qualquer pessoa pode se tornar uma autodidata, mas ela precisa passar por um processo de aprendizagem para se tornar uma autodidata. Porque não é uma tarefa que ela inicia da noite para o dia, é um hábito que você precisa construir aos poucos, que você precisa de muita disciplina, mas que a partir da minha vivência, a partir de coisas que eu leio também sobre outros autodidatas, eu quero compartilhar aí com vocês algumas dicas de como você pode criar esse hábito em você, de ser uma estudante autodidata, seja de idiomas ou seja de qualquer outra coisa, programação, de violão, de dança, o que você quiser aprender, que você quer fazer sem ter a ajuda de um professor específico ou de um curso específico, até por conta de tempo ou por questões financeiras, pode te ajudar bastante. Então, primeiro ponto para mim, para você se tornar um autodidata, você precisa saber exatamente o que é que você se interessa e o que é que você tem vontade de aprender aí, que você vê que outras pessoas sabem e que você tem vontade de aprender. Então, por exemplo, no meu caso, são os idiomas. Eu gosto muito de idiomas, então eu sempre tive essa vontade de aprender idiomas, sempre quis me comunicar com as pessoas, sempre quis viajar pelo mundo e aprender idiomas é uma coisa que vai me ajudar a ter experiências legais nessas viagens. Então, como eu não tinha condições financeiras, eu sabia que eu queria aprender idiomas, eu sabia que eu queria falar outras línguas, mas eu não sabia como fazer isso sem ter que pagar um professor, sem ter que ir para um curso. Então, primeiro identifica essa paixão que você tem, essa vontade que você tem de aprender algo. Depois disso, você precisa saber exatamente como você vai aprender isso. Você precisa ter essa autorresponsabilidade de como você vai aprender isso. Então, você vai olhar pelo YouTube, você vai ver aulas no YouTube, você vai comprar um livro, você vai usar um aplicativo. O que é que você vai fazer para poder aprender isso que você quer? E aí é nesse momento que você precisa ter consciência de que isso vai ser uma construção de um hábito e que inicialmente não vai ser muito legal. Eu lembro que quando eu comecei a estudar idiomas, eu queria muito falar os idiomas, mas o processo de estudar os idiomas não era algo que me deixava muito feliz. Então, assim, por exemplo, eu queria falar idiomas, mas eu não queria estudar idiomas, porque são duas coisas totalmente diferentes. Era como se eu quisesse dormir e acordar falando esses idiomas, mas o processo realmente era o difícil. Então, o que me ajudou a construir esse hábito de estudar, de gostar de estudar, porque hoje eu digo para vocês que eu gosto de estudar idiomas, foi entender as atividades que eu gosto de fazer e foi saber que eu tenho que fazer um pouquinho por dia. Eu não preciso estudar horas, eu não preciso ficar ali, por exemplo, 4 horas lendo um livro para poder aprender algo, para poder estudar algo. Então, você pode começar hoje. Você decidiu que você quer aprender um idioma e você já escolheu, eu quero aprender inglês. Se você escolheu aí o Duolingo, faz o Duolingo uns 10 minutos, anota as frases, pensa um pouquinho como você criar outras frases que sejam semelhantes a que você já viu e para. Então você faz 10, 20 minutos, meia hora, espera o momento que você começar a ficar entediado com a atividade e dá uma pausa e faz no outro dia, porque isso é importante. É importante você ter essa pausa para você aproveitar esse momento e não, por exemplo, criar uma aversão. Tem muitas pessoas que criam aversões a aprender, a estudar, porque elas passaram por situações muito traumáticas, digamos assim. Elas estudam horas e é cansativo, é chato e a gente busca fazer coisas que sejam agradáveis. Então comece fazendo aos poucos, escolhe atividades divertidas, aprende com jogos, que é uma coisa muito legal. Aprende a ver um filme ao invés de ler um livro. Se você gosta de ver um filme, assiste uma série, vai
se acostumando com esse ambiente, não vai logo de vez. Eu gosto de usar a comparação de, por exemplo, você vai para academia, você não começa levantando tipo 100 quilos, você vai começar levantando 2, 3 quilos, então cada dia você vai fazer um pouquinho para o corpo ir acostumando, e nesse caso é a mente. E aí depois de você começar a pensar nesse hábito, como é que você vai construir esse hábito, você precisa sempre se manter motivado. E essa é uma parte que eu acho que é a mais difícil para quem estuda sozinho, para quem é um autodidata. Porque quando você, por exemplo, está estudando com um professor, você tem um curso, às vezes a prova é um motivador porque você precisa estudar para tirar uma nota boa, às vezes o certificado que você vai ganhar, ou um elogio do professor, ou uma nota, ou o que for, é um motivador, mas quando você estuda sozinho, você tem que criar os seus próprios motivadores, senão você acaba desistindo. Então, eu sempre comento que você precisa criar metas pequenas e você precisa fazer esses passos pequenos para que você sempre alcance essas metas pequenas, e são elas que são as suas motivadoras. Então, por exemplo, você pode escolher como uma meta: eu quero escrever 10 frases em inglês sozinha, sem a ajuda de um dicionário, e isso eu quero fazer, por exemplo, em 2 semanas. Então é uma meta curta, em 2 semanas, se você estudar, se você se dedicar, você consegue. E após essas 2 semanas, você vendo que você alcançou essa sua meta, você se mantém motivada, porque você vai pensar: nossa, olha, estudei, me dediquei, em 2 semanas consegui fazer as 10 frases, se eu estudar mais. Então, assim, é um processo que você estudando sozinho, você precisa criar os seus próprios motivadores. Então, você não pode criar tarefas muito grandes, porque senão você não consegue enxergar o processo e você muitas vezes pode cair naquela ideia de que você está estudando e que não está aprendendo. E muitas vezes é porque as suas metas elas estão muito distantes. Então, assim, esse é um processo que exige tempo. Eu lembro que para eu começar a gostar mesmo de verdade, sentar, estudar idiomas por horas às vezes, porque não é nem porque eu me obrigava, é porque eu estava gostando tanto que às vezes eu ficava 2, 3 horas estudando. Isso demorou um pouquinho, assim, mais ou menos quase um ano para eu poder me acostumar mesmo, para eu sentar e eu gostar de estudar. Então é algo que exige que você se empenhe, que você tenha paciência e que não acontece da noite pro dia, mas que qualquer pessoa pode se tornar uma autodidata. Então, se você tiver dúvida, se você ainda acha que tá difícil para você passar por esse processo, eu tenho um curso que é o Guia do Estudante de Idiomas que Trabalha Fora, vou deixar o link aqui embaixo, que lá tem algumas aulas, né, que são muito focadas nisso, em como é que você cria esse hábito, como é que você torna seu estudo divertido, porque isso é muito importante para você se tornar uma autodidata, porque um dos benefícios de você ser uma autodidata é porque você mesmo pode escolher o método, você pode escolher as atividades, você faz aquilo que mais te interessa. Então, você saber o seu estilo de aprendizagem, lá no curso eu tenho um módulo só para você aprender como é o seu estilo de aprendizagem, para que você escolha as atividades que você mais gosta, para que seja um momento de aprendizado, mas que seja um momento de diversão também. Então é muito importante você se conhecer, é muito importante você personalizar, porque já que o estudo é autodidata, você pode personalizar. Você não vai fazer, por exemplo, com um professor que aplica a mesma atividade para 15 alunos que têm aprendizados diferentes. Então esse é um dos benefícios assim, de você ser um autodidata. E não existe nada de questão de dom, você não nasce um autodidata, você precisa praticar, você precisa ir criando esse hábito todos os dias aos poucos. E aí eu posso te dar essa ajuda lá no Guia do Estudante de Idiomas que Trabalha Fora. Tá aqui embaixo o link, você pode dar uma olhadinha. O primeiro módulo tá totalmente gratuito, aí você pode ver se você se identifica, se é isso que você quer mesmo. E se você tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu tiro sua dúvida. Não esqueça de deixar um joinha aqui no vídeo, de se inscrever no canal e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!